turma, espero que todos estejam bem e é com enorme prazer e satisfação que eu estou aqui para gravar mais uma videoaula para vocês. E é com muita, digamos, tristeza que eu venho informar que hoje é a nossa última videoaula desta disciplina. Então, espero ter contribuído para vocês ao longo dessas semanas com conteúdos que trazem a questão de conhecimento, reflexão, tenha deixado para vocês essa vontade cada vez mais de melhorar, de aprimorar a enfermagem, essa busca também pela identidade da profissão, dos profissionais de enfermagem, bem como a questão de refletir e de conhecer as principais leis, como a gente deve se portar diante dos principais dilemas enfrentados, situações e, acima de tudo, trabalhando com as condutas éticas, esses princípios bioéticos. Então, a enfermagem temos que sempre estar lutando, unidos pelo que queremos ser, buscando cada vez mais o aprimoramento, a melhoria desse reconhecimento da qualidade dos profissionais de enfermagem. Então, a enfermagem é uma profissão que está em constante transformação, desde o seu surgimento até nos dias atuais. Surgiu de novos campos, dessa inserção, dessa vontade, dessa luta de mulheres guerreiras no início da profissão em buscar cada vez mais esse reconhecimento. E hoje a gente tem amplos profissionais de enfermagem, sempre inseridos, buscando, lutando, exploração de novos conhecimentos produzidos. A enfermagem ela não é apenas uma mera profissão técnica, ela vai além, ela vai esse olhar do cuidado, essa assistência humanizada, essa ligação direta com os pacientes. Tem um aumento da complexidade dos seus conhecimentos, exige dos profissionais uma maior capacidade técnico-científica. Então, a todo instante, a enfermagem ela está se reinventando, ela está buscando novos caminhos, novos leques, que infelizmente, muitas vezes não é lidado. Muitas vezes a enfermagem ela é vista como algo técnico, como algo que deve ficar preso apenas nessa parte técnica, nessa parte vamos dizer assim, muito burocrática, muito assistencial apenas, mas ela vai além. O que seria da saúde, lógico, com os profissionais como um todo, mas principalmente sem a enfermagem. Então, nós temos muitos desafios para enfrentar, muitos desafios que vão fazer com que você possa muitas vezes pensar em desistir, pensar em buscar outra profissão, pensar em buscar outros caminhos, outros ramos, outros locais para trabalhar. Mas a enfermagem vai além, ela vai mais do que espera-se a quantidade, ela busca-se a melhoria da qualidade do conhecimento desses profissionais envolvidos. Infelizmente, ainda temos um desafio de ingressar no mercado de trabalho, uma dificuldade muito grande, que infelizmente é diferente das outras profissões. Então, a gente ainda tem essa barreira, ainda tem esse limite e dificuldade. Existe uma maior exigência da qualidade dos serviços. Temos uma ampla concorrência, porque a todo instante estão se formando inúmeros profissionais na área. Mas se você buscar ser o melhor, tanto na parte científica, técnica, como também nesse olhar humanístico, você vai longe, você arca, você voa alto, você consegue deslumbrar tão bela essa profissão. Ainda temos muitos desafios para enfrentar, baixos salários, essa fragilidade na legislação da enfermagem, e a gente está vendo a necessidade de sempre estar se reimplantando, se reinventando, se reformulando, buscando melhorias na jornada de trabalho, melhoria de condições de trabalho, tanto para o profissional quanto para os pacientes que ali estão necessitados de cuidado. E aí a enfermagem, como eu falei, está em constante transformação. E aí a gente tem que se reinventar, tem que se colocar nesse mercado tecnológico, tem que se reformular, tem que buscar sempre melhorias. Não é terminar um curso técnico, não é terminar um curso superior, é entrar no mercado de trabalho e pronto. Não, a gente tem que sempre se manter conectado, sempre ampliar esse conhecimento, buscar por pesquisas, buscar pelo ensino, pelo
melhoria da profissão, não apenas dentro das instituições, mas também como um todo, melhorando cada vez mais esse processo. E aí, a enfermagem, ela vem dos seus fundamentos, como a gente viu nas aulas anteriores. Ela passa por essa dificuldade, essa olhar apenas algo, vamos dizer assim, doméstico, esse cuidado doméstico, esse tratar dos doentes só de forma como fosse maternal, vamos dizer assim, esse período negro de decadência da enfermagem, que fez com que ela retrocedesse muito, mas aí ela ressurge pela busca, necessidade do olhar dessas pessoas que viram a real importância dessa profissão. Não apenas como mera forma de prestar cuidado, mas que ia além, que via e notava a necessidade desses serviços nos ambientes de saúde, nos ambientes institucionais, prestando esse cuidado. Então, hoje, a enfermagem ela tem e precisa estar conectada, desde as simples tecnologias até altas tecnologias complexas, mas jamais esquecendo que o foco principal é o paciente. Não apenas a doença em si, não apenas a patologia, mas aquele ser, holisticamente, aquele ser que está ali, claro, com uma patologia instalada, mas que outros sistemas, outras, vamos dizer assim, variáveis também estão alteradas. Então, esse ser humano que está biopsicologicamente, socialmente alterado. E quando se trata de tratar o indivíduo, automaticamente a gente está interagindo com toda a família. Então, quem está ali na porta de entrada, quem está ali, digamos, iniciando esse cuidado, fazendo com que aconteça esse vínculo e interação, são os profissionais de enfermagem. São os profissionais de enfermagem que têm esse olhar mais na frente. Lógico, eu não estou aqui para generalizar. Depende também do profissional, do indivíduo que está exercendo a profissão. Porque também, infelizmente, a gente vê muitos profissionais que exercem a profissão só por exercer. Vão por trabalho, fazer a sua jornada no plantão e só fazem realmente o necessário. Não buscam melhorar, não buscam ir além do que é necessário nessa profissão tão bela, tão gratificante. E aí, você tem que sempre pensar, quais são os meus objetivos? Quais são os meus sonhos, minhas ideias, meus desejos? Quais são os riscos que eu devo enfrentar? E sempre está colocando em pauta todos esses pontos e jamais desistindo, buscando sempre ir além, buscando sempre, vamos dizer assim, avançar e arquear voo, para aí sim você conseguir realizar os seus sonhos, seus desejos e ir além. Fazer com que esses riscos, eles sejam não maléficos a você, mas eles lhe tornem algo grande, um ser grandioso. E aí, o que eu trago nessas duas imagens para vocês é que nada cai do céu, nem na sua vida pessoal, nem na sua vida profissional. Você precisa ter esforço, você precisa se esforçar, você precisa lutar. Se você cruza os braços, se você é apenas um mero profissional simples, isso aí a gente já tem de monte. E aí a gente tem que buscar cada vez mais, se esforçar, buscar melhorar dentro da profissão, buscar condições favoráveis para que você demonstre o seu esforço, o seu conhecimento, sua técnica, mas jamais querendo derrubar alguém, jamais infringindo os princípios éticos, bioéticos e valores morais. Não é porque eu preciso trabalhar, não é porque eu estou precisando de um salário que eu também vou me supor e colocar aí, vamos dizer assim, trabalhar em qualquer instituição, vendo que aquela instituição pode estar infringindo meus códigos de ética, está infringindo minhas normas e meus valores. Então a gente tem que se esforçar. A gente tem que buscar sempre mais, jamais ficar esperando, jamais dizer, pronto, alcancei meu objetivo. Sempre tem mais, sempre tem algo ao que buscar, sempre tem algo ao que lutar. Então, eu deixo a mensagem que vocês lutem, porque nada vai vir, nada. Ah, um emprego fulano vai arranjar. Não, eu quero um plantão tal, fulano arranja. Não, busquem, se esforcem e consigam
um trabalho digno, consiga condições favoráveis dentro da profissão com o esforço de vocês, com o conhecimento de vocês, jamais com o uso dos outros. E aí vocês devem pensar fora da caixa. E aí a gente ainda tem, infelizmente, apesar de tanta tecnologia, tanto conhecimento, e a gente conseguir se conectar hoje com outra pessoa do outro lado do mundo, em casa como vocês estão, e aí a gente tem que sempre estar pensando fora da caixa, tirando esses tabus, tirando essas dificuldades, esses preconceitos, essa discriminação que a gente tem tanto com as pessoas, como com o ambiente de trabalho, como com a própria profissão. E aí, buscar fazer diferente. Quantos profissionais da enfermagem a gente não vê falando mal da profissão, mas não se sentem realizados por estar na profissão, mas ainda continuam. Então, busquem fazer a diferença. Se cada um se esforçar, se cada um pensar fora da caixa, se cada um tentar melhorar dentro do seu estabelecimento de trabalho, dentro do que você almeja, pensa ser, vamos dizer assim, importante, de fato, a profissão hoje ela estaria cada vez mais reconhecida. E aí, os protagonistas da enfermagem, em tempos de grandes desafios, o profissional de enfermagem ele precisa ser diferenciado. Ele precisa buscar esse olhar e colocar em prática o que ele aprendeu desde os seus primórdios, desde as pessoas que fundaram de fato a enfermagem. Como a gente viu, duas figuras como Florence e Anna Nery, importantíssimas, mulheres guerreiras, fortes, que buscaram, mesmo com tanta dificuldade, com tantas pessoas dizendo que não, que elas não deveriam, que isso era errado, que não deveria fazer determinado procedimento, elas colocaram em prática. Lógico, hoje o mundo ele é diferente, então a gente também tem que conhecer quais são os direitos e deveres, o que eu devo fazer, o que não devo fazer e como, para não prejudicar o outro, pois a nossa finalidade maior é o cuidar, nossa finalidade maior é prestar uma assistência qualificada a esse indivíduo adoecido. Então, boas práticas de profissionais de enfermagem levam à profissão reconhecida, leva você ao, digamos, mais alto patamar, o tanto que você almeja e você conseguir realizar os seus sonhos. Então, com essas práticas, temos que ter principalmente os nossos princípios éticos e valores, nossos princípios bioéticos, reconhecer de fato o que eu julgo certo e errado e reavaliar. Porque aí eu sempre volto a dizer, nem sempre o que é certo para mim é para você, é para o paciente, é para a instituição. Então a gente deve estar inserido nesse mercado de trabalho, nessa instituição, mas jamais infringindo os nossos valores e o do outro. Então sempre ter, vamos dizer assim, essa forma de repensar, de refletir, reconhecer, parar diante de uma situação, de um conflito e reavaliar como a gente deve solucioná-lo. Muitas vezes a gente não vai conseguir uma solução 100%, ou a gente não pode estar 100% errado ou certo, mas para isso a gente tem esse trabalho em equipe, a gente tem que interagir com outros profissionais, bem como com o próprio paciente. Ele é o protagonista, além da enfermagem, ele é o ser principal. Então é a partir do indivíduo, do paciente, que a gente tem todas as outras profissões ao redor. A outra prática, e aí eu trago para vocês a questão de definição dos valores, dizendo a questão do que eu quero, o que eu posso e o que eu devo, porque existem coisas que eu quero, mas eu não devo fazer. Existem coisas que eu devo, mas eu não posso fazer. E existem coisas que eu posso, mas eu não devo. E aí a gente tem que ter essa paz de espírito, quando aquilo que queremos é o que podemos e o que devemos. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, sempre ter cuidado com esse equilíbrio. Jamais colocar as nossas vontades na frente do outro, seja o colega de trabalho ou seja o nosso paciente. Ser ético é respeitar o outro, evitar fofocas, valorizar as pessoas, evitar assédio, ser honesto, não apropriar-se do que não é seu, não aproveitar a ideia do outro, fazer o que é correto, nem que se você saia prejudicado. Então são pontos que a gente sempre está discutindo e aí vocês poderiam dizer, Isadora, mas isso é o simples, isso é algo que todo mundo tem que ter. É, mas infelizmente não é o que a gente vê. Quantos e quantos profissionais
de enfermagem envolvidos em polêmicas, envolvidos em relação a assédio, em relação a infringir os princípios éticos, em relação a não ser honesto, em fofocas, em desrespeito com os outros. Então isso aqui a gente tem que sempre ter em mente, essas pequenas frases, essas pequenas palavras que nos sempre devem estar martelando na nossa cabeça. E aí a resolução COFEN vem estabelecer os critérios que norteiam a prática do uso do comportamento dos profissionais de enfermagem, a questão da mídia, colocando sempre tudo nas redes sociais. E aí, como eu falei para vocês, hoje a gente se mantém muito conectado. É através dessa conexão, é através da mídia que a gente está conseguindo interagir com os outros familiares, com os colegas de trabalho, que a gente está conseguindo ampliar o conhecimento, mas a gente também tem que ter cuidado pelo lado negativo, o lado negro do uso da mídia. E aí a questão de registros, a questão de estar prestando assistência ao paciente e buscando sempre estar se promovendo ou promovendo o seu trabalho, desde que não infrinja as normas éticas e bioéticas. Então, quando a gente está no ambiente de trabalho, prestando uma assistência, auxiliando numa cirurgia, prestando uma troca de curativo, um banho no leito, isso não nos dá o direito de denegrir, digamos, a privacidade do paciente, tirando foto, expondo o nosso trabalho. Não é assim que você vai se promover na profissão. Pelo contrário, você vai acabar cada vez mais perdendo a sua credibilidade, perdendo o seu local, vamos dizer assim, sua localização na área da profissão, a forma que você chegou. Então, com ética e bom senso, as redes sociais são um bom meio de comunicação. Lógico, se a gente tem esse princípio ético e tem um bom senso do que publicar, do que falar, do que expor, a gente vai ter uma boa comunicação, tá certo? O outro ponto é a questão da postura profissional. Então, muito se fala que costume de casa, vai à praça. Vai. E geralmente essa postura profissional a gente vai aprendendo ao longo da profissão, ao longo do nosso dia a dia. Muitas vezes os professores, as instituições de ensino tentam colocar em prática a questão de como você deve se vestir para assistir às aulas, de como você deve se vestir e se portar durante seus estágios, mas muitas vezes, e infelizmente, nem sempre isso é acatado. As pessoas dizem, isso é frescura, eu me visto do jeito que eu quero, eu não quero ir para estágio todo de branco, eu não gosto de tênis, eu vou andar com jaleco pendurado no braço ou então no ombro para dizer que eu sou profissional da área da saúde. E isso não vai lhe trazer benefício, e isso não vai fazer com que você se torne um excelente profissional. Pelo contrário, vai fazer com que você prejudique a você mesmo, pois essa frase é primordial, que você aí mesmo que está assistindo, é a sua melhor marca. Quando a gente vai comprar uma roupa, geralmente as pessoas prezam pela marca da roupa. Pode ser até a mesma roupa do mercado, por exemplo, mas porque a outra é de grife, é de marca, e aí quando a gente se veste, a gente se sente muitas vezes poderosa. Então, sintam-se poderosos com vocês mesmos, pois você é a sua melhor marca. Se você buscar por onde ser aquela marca de grife, então, infelizmente, muitas vezes tem que haver essa discriminação, digamos assim. Mas se você buscar ser essa melhor marca, você vai ser reconhecido. E tanto na área institucional, na área da saúde, como também vai conseguir descanso pessoal, descanso ético, e vai fazer com que seus valores sejam reconhecidos. Então, lembrem-se sempre, você é a sua melhor marca. E aí a imagem profissional, como eu falei para vocês, ela pesa muito. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a aparência, com a forma de se comportar, com as comunicações, resultados apresentados e a identidade profissional. Muitas vezes o pessoal e o profissional, eles se misturam e a gente tem que sempre estar se policiando quanto a isso. Às vezes a gente está passando dificuldade em casa, mas quando vem para um ambiente de trabalho, independentemente se é na área da saúde ou não, a gente tem que estar deixando de lado. A aparência importa, o comportamento, como eu me comporto com esse paciente, como eu
trago essa comunicação, como eu levo verbalmente, ou até mesmo as minhas expressões, expressam muito a minha forma de se comportar e de agir para esse paciente. Hoje, apesar de toda essa tecnologia, a gente ainda tem uma falha nessas comunicações, em quem fala, em quem entende. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de falar algo para, seja o familiar, paciente, colega de trabalho. Porque, infelizmente, às vezes, tem dois sentidos. E muitas vezes é visto ou avaliado o sentido que você não estava querendo falar. Então, tenham cuidado com essa comunicação. E sempre mantenham essa identidade pessoal. Você não tem sua identidade própria? Ah, eu sou Maria, eu sou José. Ah, eu sou a filha de Dona Maria. Eu sou enfermeira da instituição tal. Eu sou técnico de enfermagem que trabalha na UTI do hospital tal. Então, busquem essa identidade profissional. E, querendo ou não, alojada à identidade pessoal. O outro ponto, conhecimentos técnicos científicos. Jamais nenhum profissional da área da saúde ele vai parar de estudar. Ele vai parar de buscar conhecimento. Ele vai parar de ampliar essa capacitação, esse senso crítico, esse senso reflexivo. Então, quando vocês perceberem que estão com alguma dificuldade em um procedimento técnico, em conhecer alguma patologia, sejam humildes, sejam honestos e busquem ajuda, seja do seu colega de trabalho, seja buscando especializações, sejam se capacitando em cursos, mas você deve sempre estar buscando por mais. Conhecimento nunca é demais, conhecimento nunca se esgota, então sempre precisa de mais. Sempre a gente precisa estar se reorganizando, se reinventando, buscando por essa ampliação de conhecimento. E esse conhecimento ele tem que estar atualizado, tem que ter essa enfermagem baseada em evidências e, lógico, estar dentro dos limites legais. Então, a gente tem que reconhecer a legalidade, o que realmente está correto, o que não está, o que preconiza de fato a saúde, as leis. E aí eu deixo a vocês, busquem, sempre busquem pelo conhecimento. Nunca cruzem os braços. E aí podemos saber muito, mas nem sempre podemos ou devemos fazer tudo o que sabemos. Então a gente tem que fazer também esse equilíbrio. Às vezes a gente sabe muito, mas aí a gente tem também se colocar no lugar do nosso trabalho, em relação às nossas atribuições, em nosso conhecimento. Não é porque eu trabalho há 20 e 30 anos na UTI de um hospital, por exemplo, que eu já vi tanto os médicos entubarem, eu já sei tanto a finalidade, como é que faz, que quando falta algum médico eu vou lá e entubo. Intubação não é atividade nossa da enfermagem, é dos médicos. Então, lógico, eu não vou deixar o paciente morrer, não vou negligenciar um atendimento como esse. É uma urgência, uma emergência para com esse paciente, mas não é uma atribuição minha. Eu tenho conhecimento, posso até ter, técnico, científico, mas não é uma prática minha. Então, a gente busca a melhor forma possível. Por isso que eu trouxe essa mensagem. Podemos saber muito, mas nem sempre podemos ou devemos fazer tudo o que a gente sabe. Tenham cuidado. Muitas vezes, alguns colegas de trabalho da mesma profissão ou de outras profissões podem pedir, podem mandar mesmo você fazer algum procedimento. Se não for de sua atribuição, não façam. Não se prejudiquem por causa de determinadas atitudes. E aí a questão da competência legal, por isso a importância de se entender a questão da legislação, de se entender todas as leis, normas, o que eu devo e o que não devo, para a gente poder dizer um não na hora certa. E aí esse não vir depois para a gente como algo, vamos dizer assim, errado. Então, para isso, a gente tem que ter esse aparato, seguindo pelas leis, decretos, resoluções, portarias, protocolos, manuais, rotinas. Tudo isso nos leva a esse aparato legal. E aí eu trago de novo essa imagem para vocês. E aí eu
preciso e peço que vocês revisem, olhem a questão da legislação, das principais leis, os principais decretos. Vocês ainda têm muito a estudar ao longo do curso. Então, vocês vão aprender essa questão da assistência, como se portar durante o cuidado com os indivíduos, mas tudo isso está respaldado seguindo essas resoluções, estando contido dentro da legislação de enfermagem. E aí é saber se comunicar, se portar. Por isso que eu falei para vocês que a gente ainda tem essa falha de comunicação. Então a gente tem que buscar ampliar esse conhecimento, buscar sempre melhorar a forma de falar, como falar, não alto demais, nem baixo demais, nem devagar, nem apenas usando termos técnicos, nem apenas falando no linguajar popular. Então a gente tem que fazer esse equilíbrio. E aí a comunicação, ela é primordial, pois a gente tem que saber falar, saber escrever acima de tudo. Se você tem dificuldade na escrita, isso não é ruim, qualquer pessoa pode ter, mas a gente tem que sempre estar se policiando. Então revisem, revejam seus conceitos, busquem saber tanto falar como escrever. Saber escutar é o principal. Então, quando a gente para e escuta, reflete, acata a opinião de alguém, acata a ajuda de alguém, é bem melhor muitas vezes do que falar. Comunicação oficial ou oficiosa. Então, tem que ter muito cuidado com e-mails, com ofícios, comunicações na internet, no WhatsApp, em redes sociais. E aí, também a questão de sua assinatura. Qualquer registro seu, por isso que eu falei para vocês, a importância do prontuário do paciente, a importância em si, descrever, fazer a evolução do paciente, tudo o que de fato aconteceu, seguindo uma ordem lógica, escrevendo legível, sabendo escrever, e no final a gente tem que fazer a nossa assinatura, o nosso registro, para computar realmente que foi eu, profissional, que realizei aquele atendimento de forma correta, claro. E aí eu deixo essa charge para vocês com a forma que nem sempre, como eu disse, o que a gente fala é interpretado pelo outro da maneira que a gente falou. Então a gente tem que ter cuidado na forma de falar. Então, quando eu digo algo, então eu tenho que reavaliar os sentidos da palavra, o sentido que a frase pode trazer. Então, principalmente quando a gente vai falar com o paciente. Vocês vão aprender muitos termos técnicos, tanto durante o estudo, como também durante a vida, o dia a dia profissional de vocês. A gente tem que saber quando devemos utilizar esses termos técnicos para nos assegurar corretamente. E aí vem essa resolução COFEN, que aprova o guia de recomendações para o registro de enfermagem no prontuário do paciente, com a finalidade de nortear. Quando a gente vai fazer uma redação, então a gente estudou lá no ensino médio, até mesmo no fundamental, como é a estrutura de uma redação. Então tem que ter introdução, desenvolvimento, conclusão, as palavras. Então a gente entendeu esse guia de se criar uma redação. Então muitos profissionais estavam sentindo a profissão uma falha quanto a esses registros de enfermagem. Uns registravam a mais, outros registravam a menos, seja pela falta de conhecimento ou até mesmo pela jornada de trabalho, pelo cansaço, exaustão. E aí foi preciso o COFEN criar uma lei, digamos assim, uma resolução para guiar esses profissionais na forma correta, para não deixar nada a mais nem a menos, para que o profissional ele consiga se respaldar. Como algo acontecer de errado com o paciente, você tem como se respaldar, se foi durante seu plantão, se não foi, que realmente você prestou assistência correta ou não. Então, tudo isso tem que estar inserido nos registros do paciente. E aí temos esse guia de recomendações para lhe nortear como você deve proceder durante esses registros. E aí, claro, a gente tem que ser organizado. E aí, a organização, ela leva também à perfeição. Então, se a gente mantém tudo organizado, então, vou administrar a medicação no paciente, preparei toda a medicação, identifiquei, cheguei no paciente, me identifico, explico quais são as medicações que ele vai tomar,
administram as medicações sem tornar o ambiente do paciente desorganizado. Ao término da aplicação da medicação, tudo vai estar, vamos dizer assim, normal ou ainda mais organizado do que estava. Ao voltar para o posto da enfermagem, seja na atenção básica, no UTI, numa clínica médica, sempre manter aquele ambiente organizado para livrar tanto de erros, porque pode acontecer erros por essa falta de organização, como também para agilizar o cuidado. Então, manter a organização das medicações, sempre está avaliando a questão de validade, avaliando também a forma de como vai administrar, conhecer a forma dos prontuários, porque quando tudo está organizado, vamos dizer assim, a jornada de trabalho flui melhor. Aquele trabalho ele vai fluir bem melhor, bem mais rápido, menos exausto, menos cansativo. Então, é bem melhor a gente já manter tudo organizado do que desorganizar para depois tentar colocar em ordem. E aí eu trago só uma figurinha para vocês de um local totalmente desorganizado. Então, a gente fica mais estressado, a gente tem uma dificuldade maior, está suscetível maior a erros. Então, tenham sempre em mente essa questão de organização no ambiente de trabalho de vocês. E aí é saber lidar com conflitos. E aí a gente se depara muito, até porque somos pessoas diferentes. Pessoas que muitas vezes a gente nem conheceu, não sabe, vamos dizer assim, seus princípios éticos, seus valores, os conflitos que vem enfrentando em casa, os problemas que muitas vezes a gente sabe que não pode trazer para o trabalho, mas às vezes a gente não sabe como separar, como deixar os conflitos de lado, os pessoais, e recorrer a esses conflitos profissionais. Então, a gente tem que saber como lidar com esses conflitos, da forma parcial, da melhor forma possível, principalmente, pois ali estamos lidando com o outro que está suscetível, que está necessitando de cuidado, de um olhar. Então, se você está com conflitos, se você está em pé de guerra, imagina como vai acontecer uma assistência eficaz para esse paciente. Imagine um local de guerra, onde você precisa andar, onde você precisa cuidar de um paciente, de alguém. Então, a gente não vai conseguir lidar com esses conflitos, lidar com essas situações. Então, a gente tem que sempre pensar, reavaliar. Sentiu alguma necessidade, dificuldade, não sabe como agir? Recorre a outra pessoa. Vai atrás do seu chefe, do líder que está ali, ou de um colega que você confia muito, ou então para, respira, pensa, avalia. Jamais tomar uma decisão de cabeça quente. Fica a dica. E aí a questão dos conflitos, trago essas imagens para a gente saber como lidar com esses conflitos. A questão da liderança, influenciar pelo exemplo, e aí a gente tem que ter a questão do entusiasmo, criatividade, excelência, assumir riscos com cuidado, claro, tem que ter uma voz altiva, aglutinador de ideias, saber falar, coragem, conciliação. Um verdadeiro líder é aquele que anda de mãos dadas com o outro, não é aquele que impõe, não é aquele que diz faça, é assim, é do outro jeito, é aquele que escuta, é aquele que está aberto a opiniões, está aberto às sugestões. E aí quando acontece de ter essa liderança, de ter a união, independentemente da hierarquia dos cargos, a gente consegue cada vez mais melhorar na assistência prestada, no cuidar desse paciente. E aí se você quer fazer tudo, todo mundo feliz, não seja um líder, vá vender sorvetes, por exemplo. Então, a gente também, infelizmente, não vai conseguir agradar a todos. Mesmo que a gente seja imparcial, a gente seja altamente comunicativo, que a gente escute os problemas dos outros, que a gente consiga, em conjunto, tomar determinadas decisões. Mas aí a gente tem que ter esse cuidado e esse olhar quando a gente vai trabalhar em equipe. E aí, claro, valorizar a profissão é primordial, então não tem como, não era para existir um profissional de enfermagem falando mal da profissão, jamais. Geralmente a gente escuta outros profissionais falando mal da sua própria profissão, não, é muito raro. Já na enfermagem não é assim que acontece, então a gente tem que valorizar a profissão.
Qual o valor do nosso trabalho? Qual o valor da nossa profissão? O que eu devo avaliar, o que eu não devo? Então, a gente tem que sempre estar pensando, reavaliando esses princípios. E aí, de que adianta reclamar da enfermagem e não fazer nada por ela? E aí eu trouxe também esse slide para vocês nas aulas anteriores e trago de novo para vocês refletirem. Então, não reclamem, busquem fazer o diferencial, busquem fazer algo pela enfermagem. E aí, conscientização política, vem a questão dessa organização profissional, da autovalorização, a busca pela identidade profissional, união de todos os profissionais, estratégia política, propostas positivas, que a enfermagem esteja um discurso único e seja unida. Não unida para falar mal, mas unida para buscar uma valorização da profissão. E aí a enfermagem, ela vem embasada nas entidades éticas, como a gente estudou, a ABEM, o COFEM, o COREM, os sindicatos, que estão aí na luta, buscando pela melhoria da profissão. Mas eles sozinhos, eles não vão conseguir ir muito longe, digamos assim. Precisa da união entre as entidades que defendem, que buscam ali estar lutando pela enfermagem, como também pelas pessoas que trabalham nela. Se não acontecer essa união, aí a gente vai ter uma falha, a gente vai ter uma quebra nessa valorização, nessa busca pela enfermagem. E aí a enfermagem precisa estar aqui, precisa estar no Congresso, precisa estar no poder, precisa estar gritando e dizendo: nós somos profissionais importantes, nós merecemos reconhecimento, nós merecemos condições favoráveis, merecemos uma remuneração justa, merecemos busca pelo reconhecimento da nossa profissão. Então, a gente tem que estar aí, não com guerra, não com briga, mas buscando esse reconhecimento da melhor forma, parcialmente. E aí, a gente tem que sempre buscar motivação. Seja motivação pelo paciente, pela instituição, pela própria profissão, pelos familiares que nos levaram até ali, nos ajudaram. Então, busquem essa motivação. É o que nos motiva. Tem uma ação diante das dificuldades. Então, a gente tem que favorecer, buscar um ambiente saudável, fazer um elogio sincero, estar junto aos outros, ter objetivos, sonhos, estimular ideias, buscar inovar, fazer pelos outros algo que a gente queria que fizessem por a gente, pelo nosso familiar que está ali internado, pois a ação gera motivação. Então, a gente sempre está ali, se colocando no lugar do outro, sempre imaginando, e se aquele paciente fosse algum familiar meu? Como eu queria que ele fosse tratado? E se fosse até mesmo eu, como eu queria ser tratada? Então, busque sempre essa motivação. E aí, a questão da autodisciplina, fugir das distrações, nas redes sociais, buscar programas de pausas e recompensas, faça o que é importante primeiro, seja consistente, não deixe para trás seus projetos, porque você conseguiu algum emprego, sempre busque melhorar mais. Tenha um propósito na vida, que é com esse propósito que você consegue ir cada vez mais longe. Então, siga esses 5 pontos que você vai conseguir ter foco, vai conseguir ter reconhecimento, vai conseguir fazer com que a profissão ela vá melhorando cada vez mais. E, por fim, faça as coisas com alegria e que ao final do dia você sinta a satisfação de que valeu a pena todo o cansaço, valeu a pena todo o esforço, todo o cuidado com o outro, tá certo? E aí eu trago para vocês a letra de uma música e vai fazer com que vocês reflitam sobre essa questão. Vocês podem até ouvi-la depois, tá certo? E é com enorme prazer que eu digo que nós devemos ser a enfermagem que queremos ser. Devemos buscar sempre mais. Espero ter contribuído para vocês, ter contribuído nesse processo de entendimento da ética, entendimento das leis e entendimento da real importância da enfermagem. E que você nunca cruze os braços e que nunca desista. Sempre busque, sempre existe mais, sempre existe algo a mais para que lutar, para melhorar. Não se calem,
não é com guerra, não é com briga, não é de forma imparcial, mas é de forma justa, é através da empatia, é através da busca pelo reconhecimento, é através da união que a gente vai conseguir fazer com que a enfermagem seja uma profissão cada vez mais valorizada e reconhecida. Um forte abraço a todos e até a próxima disciplina ou nosso próximo encontro. Sintam-se todos abraçados e aí um beijo. Até a próxima.